Fala pessoal, tudo bom? Fernando Rianho falando aqui, fisioterapeuta, especialista na análise de posicionamento do ciclismo, no Bike Fit. E hoje a gente vai estar recebendo um atleta profissional do Brasil, que acabou de entrar numa das principais equipes do triatlon profissional, que é o BMC Pro Tri Team. E a gente está aqui para fazer um ajuste fino do posicionamento dele. O que é legal? Estou trabalhando com o Miguel Hidalgo aqui hoje. A gente já tem muitas medidas de diversos feats que a gente fez ao longo dos anos com ele. Então, principalmente na bicicleta, na road bike, na bicicleta de estrada, que ele compete as etapas da WTCS mundo afora, já é uma posição que ele já está muito acostumado, muito adaptado, ele tem muitas horas de treinamento nela. Mas ele também vai trazer a bicicleta de triatlon, já que esse ano ele vai estrear na meia distância, vamos dizer na longa distância, né, do triatlon, né? Então, assim, é uma bike que ele tem poucas horas de treino. Ele chegou a ter uma bicicleta há muitos anos atrás, que a gente rodou pouco tempo com ela, na sequência ele já vendeu. E no final do ano, fizemos um novo ajuste de posicionamento com a bicicleta emprestada, que a gente tinha algumas limitações, né, de posicionamento, mas a gente estava muito bem encaixado. Hoje, com a bicicleta nova, é muito interessante porque a gente está com uma bicicleta com uma geometria mais ajustável, uma bicicleta que a gente consegue alongar mais à frente, consegue melhorar o posicionamento do selim para um posicionamento um pouco mais avançado, a gente trabalhar com um quadril um pouco mais aberto. Então vamos ver agora como que o Miguel vai ficar no novo posicionamento nas duas novas bicicletas. Então isso vai ser muito legal hoje, né? E o que é legal a gente trabalhar com um atleta profissional e a gente tem que entender também como atleta amador, tanto eu como profissional trabalhando com um atleta amador, seja um amador de elite, por assim dizer, um amador que está começando, que não tem uma vivência esportiva, seja no triatlon, no ciclismo ou em outras modalidades, a gente tem que entender o objetivo de cada um, onde cada um está, onde cada um quer chegar. O atleta profissional ele está ali para ganhar, para ir o melhor possível numa prova, para ganhar o dinheiro dele, para ganhar o ganha-pão dele, seja com patrocínio, seja com a equipe, por aí vai, né? Então a gente tem que entender essas limitações que desde um atleta profissional tem e desde que o atleta amador tem. Afinal, o atleta amador trabalha 8, 10, 12 horas por dia e quer fazer 2, 3 períodos de treino muitas vezes. Nem sempre a gente vai conseguir o mesmo tipo de posicionamento para um atleta profissional, de um atleta profissional para um atleta amador. Até porque a gente está falando de um atleta que treina, é uma profissão normal, a gente está falando de 8, 9, 10 horas de treino por dia em algumas situações. E aí a gente vai envolver fisioterapia, trabalho de mobilidade, fortalecimento, sessão de bicicleta, sessão de corrida, sessão de natação, no caso de um triatleta, né? Então é uma profissão, são horas de treino durante o dia, né, que ele tem que cumprir. É isso que é a profissão dele, né? E em muitos casos a gente está falando de níveis de potência, de números completamente diferentes. A gente está falando de atletas que muitas vezes vão completar um Ironman muito acima dos 250 watts no caso de um atleta masculino. Um atleta profissional, a gente já está falando às vezes de uma prova de Ironman terminando para 290, 300, 310 watts de potência normalizada. Muitas vezes um atleta amador não consegue segurar isso por 1 hora, enquanto o profissional vai segurar às vezes por 4, 5 horas, dependendo de uma prova. Não vai ter um Ironman de atleta profissional com 5 horas, né? Essa prova sempre vai estar em torno ali de 4 horas e meia para baixo. A gente só está vendo esse tipo de número hoje em dia, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Características físicas, individuais, quantidade de treinamento, dados de potência. Então, durante o fit de um atleta profissional, a gente vai estar trabalhando com números de potência aqui no rolo muito próximos do que ele vai trabalhar na prova, num treino, da performance dele de dia a dia e um objetivo de prova, assim como um triatleta amador. É muito diferente eu fazer um fit de um triatleta a 150, 160, 180, 190 watts e fazer um fit de um outro triatleta que vai estar pedalando a 300 watts. Então, isso é muito legal dessa diferença e a gente tem que entender características físicas, característica da prova, ele vai passar muito menos tempo em cima da bicicleta. Então a gente consegue chegar, além de ele estar gerando mais potência, quando você está gerando mais potência, você tem maior ativação muscular, a gente consegue ficar muito mais tempo fazendo força, se sustentando na musculatura, do que sustentando só soltando peso. Então o triatleta profissional vai soltar menos o peso na bicicleta, vai se preparar melhor para isso, e vai produzir mais potência, então ele vai terminar a prova em menos tempo. Ele está numa posição mais agressiva, mas ele vai ficar bem menos tempo que a grande maioria dos atletas amadores numa prova de meio Ironman, de Ironman. Então é muita coisa que a gente tem que levar em conta na hora de fazer seu bike fit. Não adianta a gente querer só copiar a posição de um atleta profissional, você fala, caramba, é bonita a posição, caramba, tá funcionando, ele tá andando rápido. Tá funcionando para ele, nem sempre vai funcionar para você, para mim, ou seja, para qualquer outro atleta, para o seu amigo e tudo mais. Então, sempre pensar na individualidade na hora de fazer teu bike fit, de escolher os componentes corretos para sua bicicleta, para você poder se divertir e praticar a modalidade por anos a fio com prazer. Não adianta não ser prazeroso
que aí, meu amigo, todo mundo abandona qualquer atividade física, né? Até porque não é sua obrigação. Como não é obrigação, se você não estiver gostando, você vai deixar pra lá. Então, bike bem ajustada, muito mais horas de treino, muito mais horas de prazer, anos de longevidade no esporte, certo? Uma coisa que foi bem legal, a gente já tinha conseguido passar bastante medidas dos últimos feats que a gente teve dele, principalmente quando acabou pegando uma bike emprestada no final do ano. Então eram números recentes. Vamos falar da bike de triathlon, né, da TT. Então a gente tinha números muito próximos da posição que ele já estava conseguindo rodar. Independente que a gente não tinha conseguido fazer exatamente o fit, a posição já estava uma posição muito interessante. Mexemos alguns detalhes, isso que é legal, essa bike tem um guidão diferenciado para os atletas, ela tem um guidão que ele vem mais avançado aqui, a gente acabou pegando uma frente a .66, né, da Direct to Zero, que é muito ajustável, tem uma base que a gente consegue fechar mais, o Miguel tem uma mobilidade que ele consegue trabalhar com o aerobar dele muito fechado por conta dessa mobilidade de escápula, então isso ajuda a gente, ajudou a gente a ficar fechado, posicionamento de garrafa, tudo a gente conseguiu dar um ajuste mais fino ainda, numa posição que ele já estava conseguindo rodar muito bem, apesar de ser um cara que não está acostumado a rodar com a bike de triatlon, né? Se você pensar, você rodou quantas vezes com uma bicicleta de triatlon na vida? Umas 15 horas talvez. Tipo, na vida toda? Não, acho que mais. Um pouco mais, umas 20. 30 horas. Né? 30? Que acabou rodando bastante no final do ano, quando você estava pretendendo fazer o 103 Abu Dhabi, né? O que você ia fazer? Bahrein, né? Acabou não rolando de fazer a prova, mas agora a gente está com uma bike mais definitiva. Isso é legal, que é uma bike que a gente pôde mexer, a gente pôde escolher o cockpit que é mais ajustável, que consegue trabalhar uma posição mais fechada. E estamos numa posição muito legal. Basicamente, do que a bicicleta veio pra gente, a gente subiu, cara, 3 milímetros aqui de altura de selim só que a gente veio com o selim em torno de... Só um pouquinho que eu fiz uma marca. Marquinha que eu fiz aqui, mais ou menos 11, 12 milímetros, o selim foi avançado, a gente subiu em torno de 3 milímetros e meio e avançamos o aerobar mais 1 centímetro. A gente conseguiu deixar ele numa posição, vamos ver agora o feedback com os treinos, né, com um volume maior de treinos aí na bicicleta, ver como que ele vai ficar de conforto, né, mas estamos numa posição que a gente conseguiu ficar super aerodinâmico, super fechadinho, não temos como calcular isso no momento, né? Se a gente conseguir mais pra frente, vamos tentar fazer esse cálculo de CDA, quanto que a gente teria de ganho, como que tá esse CDA dele, é interessante, até de posicionamento de garrafa pra gente entender. Mas estamos numa posição que ele vai conseguir, como a gente estava fazendo os testes aqui com uma potência razoável, não vamos falar de número aqui, né? Para números de prova, né? Mas conseguimos fazer os testes aqui, que ele estava rodando com uma potência muito próxima a uma potência de prova, às vezes até um pouco acima, para até a gente entender que em uma situação de prova ele vai rodar acima do limiar ali, da potência de objetivo de prova, né? Dependendo da situação que vai acontecendo. E estamos bem, estamos confortável, estamos numa posição que é aero, ela é fechada, ela não é baixa, não é baixo em excesso, né? A gente tem que ficar fechado, né? A gente está baixo e não conseguir aguentar ficar na posição. Então, vamos ver agora o feedback com umas boas horas de treino nessa máquina e ver como é que o homem vai... Tem 3 pontos de fixação São 3 pontos de fixação. A gente tem um setback de 25 positivo, 12,5 positivo e 0, que é onde a gente está. Acho que hoje a mudança mais brusca assim foi na road. Acho que eu consegui ganhar uma abertura de quadril bem significativa na road. Na TT eu já foi por meio que sorte, eu já consegui ajustar o fit sozinho com as medidas que eu estava mais próximo. Na road eu estava tendo maior dificuldade, eu fiquei um mês rodando sem fit com as duas bikes. E acho que na road foi o principal, acho que o shifter mais alto, que ajuda bastante no conforto, mas a TT, principalmente por causa do pé de velo 65, eu acho que tá mais prazeroso pedalar na TT até do que na road. Olha lá, isso que é uma posição nova pro garoto, não tá acostumado. 30 horas só de posição de TT na vida e já tá gostando mais de andar na TT do que na road. Vamos ver o que vai dar isso aí. Se eu tô andando na minha bike, se alguém mexer 1 milímetro na minha bike, eu sinto. É sério mesmo. Isso é muito legal, o Miguel é um cara muito criterioso. Se mexe em 1 milímetro na minha bike, eu sinto. A minha bike antiga, que agora nesse Malabike novo eu não preciso tirar o canote, né? Mas assim, na minha bike antiga eu tinha que
tirar o canote para viajar no mala bike. E se eu montava de um jeito que ficava assim 1 milímetro diferente, eu já sentia e parava no meio do treino para mudar. Uma coisa muito interessante, pessoal, de quando você já tem o seu bike fit feito, quando você consegue ter uma ferramenta que digitaliza essas medidas, você está na sua posição confortável e você tem esses dados, como aconteceu com o Miguel Hidalgo, a gente fez uma transição de posição de 2 modelos de bicicletas de uma marca completamente diferente agora para o modelo BMC que ele está utilizando. No caso, a Team Machine Road na bike de estrada e a Speed Machine para bike de triatlo. O que foi muito interessante, o Miguel participou já de uma competição esse fim de semana, né? Chegou em 10º na WTCS e a gente não tinha nem feito o bike fit dele ainda. O que foi muito legal, como a gente já tinha dados do posicionamento dele, que tinha umas limitações no modelo antigo da bicicleta que ele usava, a gente não tinha como ajustar, não tinha como trocar o cockpit, na bicicleta nova a gente já tinha uma margem de opções quase que infinitas. Qualquer cockpit que a marca produz, ele teria acesso. A gente conseguiu ir atrás do tamanho adequado de quadro, do tamanho adequado de cockpit, e ele já estava quase no posicionamento adequado dele, mesmo sem ele ter conseguido vir aqui no estúdio previamente para poder ajustar as bicicletas. Tínhamos os dados perfeitos da última posição dele, sabíamos onde a gente queria chegar, então já colocamos um cockpit mais adequado, e ele já estava basicamente muito confortável na bicicleta, conseguindo gerar os números que ele já vinha gerando nos treinos com uma bike que ele já vinha há muitos anos, né? Então isso é muito legal de você ter suas medidas. Vai que no caso você vai fazer, nem que seja uma prova, mas uma cicloviagem, uma viagem, cara, para a Europa, para a Itália, vai pedalar nas montanhas, ou até às vezes uma prova que você não está afim de levar a tua bicicleta porque você vai viajar depois, que você pretende alugar uma bicicleta. Olha como é importante você ter esses números, porque você vai alugar uma bicicleta que muitas vezes não tem a mesma geometria da sua, mas, por exemplo, se você conseguir levar um selinho ou tiver um selinho muito próximo ao seu, com os dados do teu bike fit, o que a gente consegue fazer? Te deixar o mais confortável possível numa situação dessa. Por mais que não seja a tua bicicleta, você já sabe que você não vai levar a bicicleta, vai estar alugando uma bicicleta, ou vai estar até pegando uma bicicleta nova durante a viagem e quer curtir uns treinos lá, curtir uns pedais durante a viagem, você já tem suas medidas prévias, para mesmo antes do fit, você já conseguir pedalar o mais confortável possível e curtir sua bicicleta lá. Galera, obrigado mais uma vez aí por estar acompanhando nossos vídeos. Estamos começando a trabalhar um pouco mais rede social, então tudo que vocês quiserem ter de informação, seja mais, claro, dúvidas simples, seja dúvidas mais técnicas, pode mandar pra gente, manda o que você tiver de dúvida. Achou legal o vídeo, acha que tem algum amigo aí que pode curtir essa ideia de ter um bike fit, de ter as medidas, de comprar uma bicicleta nova e precisar das medidas, caminha pro seu amigo, caminha dúvidas pra gente e vamos lá pedalar e curtir um pouco mais esse mundo maluco aí do ciclismo que a gente tanto ama.